é o maior responsável por tanta dependência emocional, tantas situações onde você se coloca em lugares que não são os seus, lugares que você tenta, que você vive desconforto nas relações e muitas vezes cai em relações abusivas. Hoje, no sétimo episódio da série Sete Padrões que desencadeiam, Sete Padrões sabotadores que desencadeiam a ansiedade, a gente vai usar nesse sétimo capítulo esse tema, o não pertencimento, a falta de pertencimento. Essa falta de pertencimento, ela tem uma raiz na sua ancestralidade, tem uma raiz no seu núcleo familiar e a negação desse pertencimento, a negação desse lugar que você tem nessa família te leva a procurar se encaixar em outros lugares, em outros grupos, em outras famílias, outros núcleos. E, então, isso vai gerar muita ansiedade e, na verdade, vai desencadear assim um monte de problemas na sua vida, desde problema financeiro, saúde, sabe aqueles perrengues com pessoas, com relacionamentos? É muito forte isso aqui nisso que a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Andréia Rocha. Nesse perfil eu ajudo mulheres e homens a viverem uma vida em flow. E o principal método que a gente vai usar é a nossa ancestralidade e é o genograma, uma ferramenta que a gente aplica dentro do Vida em Flow, no nosso método, que te guia, né, pelo seu processo de autoconhecimento e dessa forma você consegue liberar muitas coisas na sua vida, muitas sensações, muitas ideias preconcebidas, se libertar também de padrões que não são seus. Então é muito importante que você navegue por isso, principalmente reconheça o seu lugar no mundo. Essa série que está terminando hoje, né, os sete padrões que desencadeiam a ansiedade, foi uma série que começou lá na terça-feira passada. Aí nós tivemos lá, né, as 4 aulas na semana passada, 3 aulas essa semana, sendo que essa é a última aula. E esses sete padrões, eles foram analisados assim minuciosamente. Num período de mais de um ano que eu sigo conduzindo esse processo dentro do Vida in Flow, que é a escola a qual eu fundei, e percebendo quais foram as principais sensações e dificuldades que as mulheres trouxeram, né, para lidar dentro do Vida em Flow. Hoje eu trabalho também com homens porque muitas dessas mulheres levaram para dentro de suas casas esses conteúdos e os homens também se interessaram e falaram, mas por que só fala com mulheres, né? Então eu trago também e abro hoje os atendimentos e as possibilidades também para os homens. Então nós navegamos nesses 7 dias, nessas 7 aulas, pelos seguintes temas. Na primeira aula, nós falamos sobre a salvadora, aquela que quer salvar todo mundo, aquela que tenta ajudar a mãe, tenta ajudar as amigas, ela se coloca no meio de situações que não são as delas, ela vai lá e ela tenta ajudar a filha, e dela acaba também tendo problema, porque ela está saindo do lugar dela, sempre vai gerar um problema para ela. Lealdade invisível, aquela sensação que nós temos, que nós discutimos, sobre aquelas pessoas que não conseguem ser felizes demais, dá uma sensação de que está fazendo uma coisa errada. Então ela limita o sucesso dela e sabota o sucesso dela. Na aula 3, nós falamos sobre autoabandono, aquilo de você não se priorizar, você não conseguir, né, fazer o seu descanso, você não conseguir definir o que você quer quando uma pessoa pergunta, eu quero, vamos jantar, vamos fazer. Não está aparecendo para mim. Não está aparecendo o quê, Ana Maria? Tá tudo normal, gente, para vocês? Quem está assistindo? No episódio número 3, nós falamos sobre esse autoabandono. No episódio 4, que a gente falou sobre repetição familiar, foi um sucesso essa live, gente. Um sucesso, inclusive, de compartilhamento. Então, veja lá por que as pessoas compartilharam tanto essa live. Foi muito importante. Então, isso a gente falou no número 4. Como assim? Eu não tô aparecendo?
Lana, Evelyn, digam pra mim aí se vocês estão me vendo normalmente, por favor. Não é normal. Que mais? Aí no episódio número 5, no episódio. Ana Maria, tá difícil para você me ver porque você tá apertando um botãozinho de vídeo. É como se você estivesse solicitando para participar da live. Olha aí, tá? Não precisa apertar esse botãozinho do vídeo, tá? Voltando, gente, no episódio número 5 nós falamos sobre vergonha oculta. No capítulo número 6, culpa herdada, aquilo que vem, né, dos seus familiares, de situações que aconteceram e às vezes está aí preso no seu sistema. E hoje nós vamos falar dessa maravilha, que claro que eu tinha que fechar com esse tema, que é a falta de pertencimento. Gente, por favor, alguém que estiver aqui ao vivo online, conta para mim se vocês estão me vendo, antes de eu sair continuando aqui, e se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem. Vai que eu também apertei um botão aqui, né? Sim, tudo ok. Então, gratidão, gratidão. Então, entrando no nosso tema, obrigada. Ai, que bom, Ana, tá vendo? Tá tudo certo. Então, entrando aqui no nosso tema da nossa live, às vezes você pode sentir que você não tem um lugar no mundo. Isso, analisa isso hoje na sua vida atual e se em algum momento da sua vida você se sentiu dessa forma. Não fica só, né? Ah, não, né? Passei, não passei. Porque às vezes você vai estar aqui ouvindo algo que você não esteja necessariamente passando por essa situação, mas alguém perto de você está se sentindo assim. E às vezes você não sabe porque as pessoas estão diferentes com você e na verdade elas estão com essas sensações. Então é muito importante a gente mergulhar nesses conhecimentos, até mesmo para poder compreender um momento que uma pessoa esteja passando perto de nós. Vamos ficar dando aula para as pessoas? Não. Mas às vezes a gente pode mandar um vídeo. Às vezes você vai falar assim, poxa, olha só. E quando a gente manda um vídeo para uma pessoa, a gente não fala assim, olha, isso aqui vai fazer bem para você, porque às vezes a pessoa, né, ela tem um problema com, principalmente se você vai mandar para um filho, mandar para um marido, mandar para um amigo muito próximo, às vezes vai ficar aquela coisa da indireta, da correção. Então, às vezes, olha o que que a gente faz. A gente vai mandar, então eu vou mandar o vídeo para Valéria. Aí eu vou falar assim, Valéria, lembra aquele dia que a gente falou sobre isso? Olha, tudo tá aqui. Mas sobre isso por quê? Porque ela falou dela e eu falei de mim. Entendeu? Eu tive um momento lá com a Valéria, onde eu falei alguma coisa da minha família, ela falou da família dela e tudo bem. Aí eu falo assim, lembra aquele dia que a gente estava falando? Olha, caiu como uma luva. Vê se você não concorda. E aí você manda para a pessoa, não fica parecendo que você está evangelizando as pessoas, né? Aí a pessoa vai lá, ela olha, se fizer sentido, ela segue, se não fizer também, mas você não cria climão com as pessoas, né? Por você estar tentando ajudar. Então, imagina só, uma pessoa que sente que não tem lugar no mundo. Da onde vem essa sensação? Ué, ela tem pai, ela tem mãe, ela foi criada por esse pai e por essa mãe. Ela é hoje um adulto que tem a vida dele, mas sente que não se encaixa. Não, e o pior, ela não se encaixa ali na família. Ela não se encaixa também na família do marido dela. Ela vai lá, ela não vê a hora de ir embora. Ela só vai em evento social realmente para o povo parar de encher o saco dela, porque ela não sente que ela faz parte disso. Outra coisa que acontece, ela sente solidão constantemente. Ela tá lá na casa dela, ela tá na vida dela, às vezes ela tá no meio de pessoas, mas ela sente uma solidão. E essa solidão, gente, ela pode ser física e ela pode ser emocional. Sabe em qual sentido? De você assim, ninguém me entende. Ninguém, eu não posso falar desse tema aqui com ninguém, não dá. A pessoa, todo mundo já tem uma, por exemplo, minha mãe já tem a ideia dela sobre um determinado tema que eu não consigo falar sobre, que eu não concordo com esse tema que minha mãe defende.
Então eu não tenho espaço. E daí o meu irmão concorda com a minha mãe. E o meu pai concorda com a minha mãe. E eu vou tentando fazer minha voz alcançar as pessoas e eu não consigo. Aí o que que eu faço? Eu me fecho e falo, eu não, não. Eles pensam todos igualmente e eu não penso dessa forma. Logo, parece que eu não sinto que eu pertenço a esse lugar. E uma outra coisa que vai acontecer, que inclusive é a resposta disso socialmente, é uma busca intensa por aceitação. A pessoa que não se sente pertencente dentro do clã, dentro do seu núcleo familiar, ela vai procurar pertencer a um outro lugar. Então, ela vai analisar, ali tem um grupo. O que eu preciso fazer para participar daquele grupo? Ah, naquele grupo, então pensa um adolescente. Naquele grupo, para eu pertencer, eu preciso usar roupa preta. Naquele grupo, para eu pertencer, eu preciso ter tatuagem. Naquele grupo, para eu pertencer, eu preciso ser evangélica. Naquele grupo, eu preciso estudar muito e ir muito bem nas provas. E assim as pessoas formam grupos fora de casa. É extremamente natural e até saudável que as pessoas formem grupos fora de casa, porque ele vai ter um fortalecimento e ele vai ter uma independência também sobre o que a visão que ele tem sobre o mundo. É muito importante que a gente venha para o mundo com a nossa percepção do mundo, a nossa decisão. É uma construção, é um reforço primeiro para o ego e depois a gente vai poder fazer o trabalho de desconstrução desse ego, que vai ser muito importante. Mas por que que eu falo isso? É importante para a construção, para você saber quem você é. Gente, eu já atendi tantas pessoas que chegam 40, 50 anos de idade e falam assim: eu nunca pensei o que eu realmente gosto de fazer. Eu nunca pensei o que eu realmente gostaria de fazer, André. Sabe? Eu sempre fiz o que era para eu fazer. Tipo assim, minha mãe falou que era para eu casar, eu casei. Meu marido falou, né, vamos morar naquele lugar, eu fui morar. Meus filhos nasceram, eu fiquei mãe, meus filhos agora são adultos, foram embora de casa, eu não sei o que fazer. Então, às vezes a mulher já é até avó e ela tem essa sensação de que ela não sabe o que ela quer fazer da vida. Então, olha por que que é importante você pertencer a grupos que não é apenas dentro do seu núcleo familiar. Você vai lá e você observa, você respira aquilo e você fala: é, aqui, isso aqui fala minha língua, não, isso aqui não fala minha língua, eu vou sair. Aí você sai de grupos, você entra em grupo, você sai. Mas no final das contas é muito importante a gente entender. Olha aqui, alguém falando assim, sou eu. É muito importante a gente entender uma coisa. O nosso maior, essa busca incessante por grupos para a gente pertencer, ela nasceu da gente ter dúvidas sobre o grupo que a gente veio, o nosso grupo de origem, o nosso núcleo de origem. Então, nós temos um lugar no mundo. E quando a gente faz um genograma, por exemplo, uma atividade de genograma e a gente desenha um genograma, o genograma, ele fica, o genograma, para quem não sabe, é como se fosse a árvore genealógica. A diferença dele é que você não faz no computador, você precisa fazer de traço livre, né, na mão. Tem um workshop, tá, gente, que eu ensino tudo isso, a aula passo a passo. Quem quiser depois comenta comigo que eu envio para vocês. Mas assim, ó, você faz e no momento que você está fazendo, você está colocando na ordem correta o seu sistema como ele deveria ser. Então, você está abaixo dos seus pais, que estão abaixo dos pais dele, acima estão a ancestralidade. Os seus filhos estão abaixo de você. Esse negócio de abaixo, acima, ao lado, quem está ao seu lado? Ao lado estão seus irmãos, igualmente ali, ó, filhos da mesma mãe e pai, ou representados também as paternidades e maternidades de cada um. Quem mais está do seu lado? Seu marido, sua esposa está do seu lado, seus ex-casamentos estão do seu lado, não estão menor nem acima de você, ao lado. E tem tudo o porquê dessa representação. Então, agora pensa no seu núcleo familiar. Vou pegar isso aqui, não é um genograma, tá, gente? Mas é a coisa mais perto que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha o que que eu tenho aqui. Essa é a minha família de origem.
Então aqui nós temos o meu pai do lado direito, a minha mãe ao lado esquerdo, logo abaixo temos da direita para a esquerda. O meu, porque pode ser que tá espelhado, viu, gente? Por causa da live aqui do Instagram, tá? Mas assim, meu pai tá do lado direito e minha mãe do lado esquerdo. Então, ó, meu coração tá aqui, viu? Aí, abaixo temos o meu irmão mais velho, Maurício, a Adriana, na ordem de chegada, o Rogério, a Vanusa, eu que sou a quinta de 6 filhos e a minha irmã mais nova. Cada um tem o seu lugar. O seu lugar significa assim: quem veio primeiro tem precedência a quem veio depois. Quem veio primeiro está em primeiro lugar. Não é que quem veio primeiro é mais importante do que o outro não é importante. Não é isso. Cada um tem o seu lugar. Pensa bem, nós temos um porta-retrato na minha mão. Cada coisa aqui tem o seu lugar. A borda tá onde? Por fora. Por dentro tá o suporte. O vidro tá por fora. O apoiador aqui, ó, tá para trás. Se o apoio estiver na frente, como é que as pessoas vão ver o retrato? Não vão ver. Se esse apoio tiver de ponta cabeça, como é que as pessoas vão ver? Vão ver a foto errada. Se tiver em qualquer outra posição a foto, gente, isso aqui é uma explicação, pode parecer idiota, mas é uma explicação bem clara de que cada coisa tem o seu lugar. Se as bordas estiverem para dentro, como é que vocês vão ver os detalhes das fotos? Não vão ver. Se a foto estiver por fora do vidro, como é que a foto vai estar protegida? Não vai estar. O que que vai acontecer? Vai danificar, vai acontecer alguma coisa, vai manchar, entende? Então, cada coisa. Então, isso aqui é um sistema. A foto, o porta-retrato é um sistema. Um livro é um sistema. Um livro. A capa está por fora. O conteúdo está por dentro, está em ordem. Se eu começo a ler aqui, página 19, e de repente a próxima página é 42, como é que eu vou ler esse livro? Se ele não estiver na página, ordem certinha. Assim é o seu sistema familiar. Cada integrante do seu sistema familiar tem um lugar, tem um lugar. Então, pertencimento vem disso. Existe um lugar no seu sistema familiar para o irmão mais velho. Existe um lugar para o pai. Existe um lugar para a mãe. Existe um lugar para o tio, para a tia, para os primos. Existe um lugar para o vovô, para a vovó, para os tios avós. Existe um lugar para tudo. No momento em que a gente exclui algum participante, algum integrante desse sistema, a gente já causou dano ao nosso sistema familiar. E se não foi você que excluiu? E se foi outra pessoa que excluiu? Você pertence a qual sistema? A esse sistema. Então, o que, que vai acontecer? Se você, se algum integrante lá do seu sistema familiar excluiu alguém que seja na terceira geração acima de você, hoje essa exclusão está ressoando na sua vida atual. Acontece. Quando uma pessoa traz um problema familiar ou traz um problema atual da vida dela. Olha, André, vamos supor assim, eu tenho um problema de saúde. Eu já tentei todos os médicos, eu já fui, já mudei de convênio, já mudei as medicinas, já procurei medicina natural, já fui na igreja, já fiz não sei o quê. A pessoa já fez tudo o que ela tinha que fazer fisicamente. Fez tudo o que ela tinha que fazer espiritualmente. Aí não, o negócio persiste. Aí ela chega e traz esse problema. Então ela traz um sintoma. Quando nós trabalhamos isso na forma sistêmica, a gente abre o campo dessa pessoa olhando para esse sintoma. E ali vai ter a revelação do que está por trás desse sintoma. E às vezes o que está por trás é um excluído. Agora eu vou falar para vocês quais são as principais formas de exclusões que existem. Então, existe a exclusão, por exemplo, de um aborto. Gente, é claro, é óbvio
que é doído demais para uma mulher que sofreu um aborto falar sobre o aborto. Principalmente porque quando você passa por uma situação dessa, eu particularmente não, mas eu vejo as alunas, eu vejo as mulheres também que comentam muito sobre isso. Quando você passa por uma situação de aborto, é normal, não é certo, mas é normal as pessoas, para acolherem essa mulher, falar assim: logo mais você vai ter outro. Daqui a pouco você é jovem, você pode ter outros filhos. Gente, essa criança que morreu antes de vir à vida, ela é um integrante desse sistema. E quando as pessoas falam, tipo, não vai vir outro, significa que vai ter outro no lugar dela. E não. Toda vez que veio um integrante, ele já tem um lugar no sistema. Então, por exemplo, teve uma mulher que teve um aborto e logo em seguida ela teve um filho. Todo mundo vai falar para essa mulher o seu filho único, filho único, filho único. Mas essa mulher, dentro dela, ela sempre vai saber que aquele aborto que ela sofreu foi um filho. Ela considera como um filho, porque é uma parte dela. E não só pelos tecidos que foram gerados por ela e pelo pai, né? Não só pelos tecidos que ela perdeu, mas também pelos tecidos e também pela memória. Poxa, uma vida gerando dentro de mim e eu não segurei essa vida nos meus braços. Então essa mulher, ela não teve oportunidade de viver um luto, ela não teve oportunidade de sofrer por essa criança, porque as pessoas ao redor pressionaram para que ela parasse de pensar nisso. As pessoas não fizeram isso por maldade. As pessoas fizeram isso por não, as pessoas fizeram isso por não saber como ajudar, como acolher uma situação dessa. Só abri o live aqui agora. Perdi o que será? Ah, perdeu bastante, né? Gente, o Instagram demora para entregar, por isso que eu faço, ó, eu vou fazendo a live na hora que a gente combina. Eu até às vezes eu trazo um pouquinho para ver se ele entrega mais, mas não tem jeito. Daí um monte de gente só vê a gravação depois. Então, por isso que eu deixei esse curso gravado. Agora, olha só, tem uma pessoa aqui comentando. Essa dor existe mesmo. Gente, tudo bem uma mulher que fala assim: ah, não, André, nem penso não, nesse filho. Tá bom, na hora que a gente abre o seu campo, tá lá. Tá lá, a situação tá lá. Então não vamos ficar só falando de aborto para não parecer que é, né, campanha. Mas assim, é uma dor, é real. Toca no coração para ele, toca no coração. Boa, Lana. Viu, dona Cíntia? A Lana tá falando, se você tocar sempre no coração lá, né, vai ativar a notificação, aí ele sempre vai entregar. Verdade. É, então, essa dor existe. O que mais? Um luto que você não viveu causou exclusão. Um luto, uma sensação. Olha só, gente, não são só pessoas. Além de você perder um ente muito querido, por exemplo, o. Ah, para entregar para outras pessoas. Agora eu tô entendendo porque vocês estão fazendo tantos coraçõezinhos. Entendi. Obrigada. Olha só, além de você perder um ente muito querido, uma pessoa muito querida no seu núcleo familiar, se você não teve a possibilidade de viver o luto sobre essa dor, você também fica com essa sensação excluída. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar sempre com a sensação de uma perda, de uma dor que não foi processada pelo seu corpo. O seu corpo sabe processar. Inclusive, gente, o nosso corpo é tão sábio. Ó, eu vou falar isso bem devagar, porque isso é um ensinamento que pode estar além do tema da live, tá? O nosso corpo e a nossa mente têm uma sabedoria, uma inteligência natural, que é todas as emoções fazem parte desse ser, desse sistema que é o corpo humano, a mente humana. Então, quando uma emoção é gerada, a mente sabe processar essa emoção. O corpo sabe processar essa emoção. Então, olha o que o nosso corpo faz. Você sente raiva, o seu corpo produz substâncias dentro de você, que daí você vai lá e você, por exemplo, abre os olhos, você
Ai, que linda, já vou ler. Você abre os olhos, o sangue sobe, porque vem uma reação do seu corpo para você extravasar aquela raiva. Nós sabemos, e o nosso ego também, ele protege a gente nisso de forma positiva, que se toda vez que a gente tiver raiva, a gente explodir para a pessoa que a gente está ali lidando, às vezes a gente pode ter um problema, não uma solução. Então, às vezes, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar no banheiro e fazer. A gente descarrega a raiva. Aí a gente volta pro lugar e a gente consegue conversar com a pessoa, mas o corpo descarregou a raiva. O corpo conseguiu descarregar. Aí a gente não fica com a raiva reprimida. Agora pensa, você está lá no seu trabalho. Toda vez que seu chefe deixa você com raiva e você, o sangue sobe e você segura. O sangue sobe e você segura. O que que você vai ter daqui a uns dias? Crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, gente, vai vir em uma gota d'água. Vai vir assim, ó, às vezes, com seu filho que tá querendo brincar na hora de dormir. Aí você vai descontar no filho. Aí você descontou no filho. Agora o que que você fez? Você ficou com culpa porque você sabe que aquela raiva toda não era para ele, era para o outro. Se você conseguir voltar lá no seu chefe com a raiva, descarregou a raiva do seu corpo, você vai conseguir falar com ele de forma muito racional e você vai dar lugar para essa raiva. Essa raiva vai atuar ao seu favor. Você chega lá na pessoa e vai falar assim: olha, eu não admito mais isso. Eu não admito mais que você me fale dessa forma. Eu não preciso disso. E se isso vai acontecer, eu vou deixar esse trabalho. Assim. Porque você está cuidando de você, da sua saúde mental, do seu corpo. Ai, André, mas eu preciso do trabalho. É por isso que o seu chefe faz o que ele quer com você. Porque você colocou o seu trabalho acima do seu próprio valor interno. Quando você tem referência interna, quando você tem alto valor pessoal de como você é, não importa qual é o seu trabalho. Você não fica em um lugar onde não é que você precisa ser valorizada e receber um tapinha nas costas todos os dias, mas você não vai ser depreciada. Você não vai admitir que a pessoa fale com você da forma como que ela quer, como ela bem entender. E aí você procura entender o seu alto valor, se conhecer como pessoa, e você só é capaz de fazer isso quando você sabe o seu lugar no mundo. Então, por isso que é importante. Esse pertencimento é assim, gente. Você não vai se apequenar para caber em relações. Você não vai precisar ser diferente do que você é, do seu próprio valor. Mas, André, como é que eu reconheço o meu próprio valor? Sabendo de onde você veio, sabendo das suas potencialidades, expressando o seu potencial, inclusive, no mundo, colocando a sua voz, a sua opinião, colocando limites quando uma pessoa te invade, falando não, falando sim, sendo fiel e leal ao que você realmente sente. Porque às vezes, gente, a gente até vai sair de um conflito desnecessário e a gente vai falar assim: olha, não vou nem falar minha opinião aqui. Mas de verdade, porque você sabe que ali não vale a pena. Pérolas aos porcos. Você se cala, mas dentro de você você sabe que isso é empoderamento. Sabe, você olhar, por exemplo, qual é a diferença de você dar a sua opinião numa fila de banco? Qual é a importância disso? O que que você quer ali nesse lugar? O que que você quer dizer ali nesse lugar? Você vai defender uma bandeira para quê? Você está em um lugar, acabei de falar sobre aborto, né? Essa dor que a pessoa sente. Imagina isso, cena real, tá? Que inclusive, né, enfim. Tô em um salão de beleza. Tô esperando para fazer minha unha. E tô ouvindo várias mulheres falarem sobre aborto, aborto mesmo, não sei o quê, lá, 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 lá. E eu sou uma consteladora familiar. Eu sei o peso que acarreta numa mulher. Eu não tô falando que tá certo e que tá errado, apesar de eu ter minha opinião clara sobre isso, mas falando como uma consteladora, eu sei do quanto acarreta na vida de uma mulher, no feminino da mulher, na saúde da mulher, na vida dos próximos filhos. Eu sei o que que acarreta e o quanto fica difícil a vida dessa mulher quando ela cometeu aborto ou quando ela sofreu o aborto espontâneo.
Vou eu lá no ninho da defesa lá do aborto, vou falar sobre o que que a constelação familiar fala sobre isso? Não vou. Mas, André, você não deveria defender essa bandeira? Não. Eu estou aqui para a pessoa que realmente precisa e tem consciência para isso vir e ela ter esse acolhimento. Mas eu não vou me colocar lá em uma situação, principalmente em um lugar onde é um lugar estéril, um lugar que não é um ambiente seguro e vulnerável, para eu estar vulnerável, para eu ir lá e falar e receber um massacre. Então, eu estou no meu lugar e quando minha aluna chega para mim, ou nós estamos no núcleo, num grupo de mulheres, nesse grupo de mulheres que a gente cria dentro do Vida em Flow, as mulheres falam suas principais dores. E ali, quando uma mulher fala, a gente vai lá e vai fazer, abrir uma constelação, porque uma mulher vai incluir um aborto que foi cometido. Poxa, André, eu tinha 17 anos, eu não sabia disso, e realmente eu senti esse vazio dentro de mim, eu não sabia explicar. Olha só como que isso, o que estava acontecendo. Então, essa criança, ela está procurando o lugar dela até hoje. E é por isso que você sente esse vazio. E aí a gente vai lá e faz uma inclusão dessa criança no sistema familiar dessa mulher. Claro que isso só é feito dentro de um ambiente muito seguro. E aí a mulher fala isso. A outra, que sofreu também, ela já, por tabela, ela já sente toda aquela emoção. E agora ela se abre para fazer o mesmo processo. E assim o processo vai desencadeando. Entende? Às vezes, gente, até inclusive ontem a gente teve reunião aqui no Vida em Flow e eu comentei com elas que eu precisei fazer um processo desse de inclusão de um abortado que não tinha sido meu, mas eu estava muito próximo da pessoa que cometeu. E eu fiz de tudo, eu tentei de tudo. E eu era muito jovem, eu tinha uns 22 anos. Eu não sabia nada de constelação familiar, não sabia nada de nada. Eu só sabia sobre, sei lá, eu entendia de alguma forma dentro de mim que o aborto não era correto, que tinha outras formas de lidar. E eu tentei muito ali, eu mergulhei, eu acabei me envolvendo naquela relação, né, daquela pessoa que queria cometer o aborto, que cometeu. Anos depois, eu já trabalhando tudo isso, abriu um momento da minha vida onde eu precisei integrar isso. Às vezes nem é você, nem foi você, às vezes você só estava do lado de uma pessoa, você ajudou uma pessoa e você não sabia. Você não sabia, tá tudo bem. Por isso que a gente sempre precisa lembrar. Quando nós vamos culpar os nossos pais das coisas que eles fizeram conosco, a gente precisa lembrar do seguinte: eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tiveram no momento e com o nível de consciência que eles tinham na época. Porque nós também, muitas vezes, hoje, olhamos para trás e vemos que nós erramos. Mas com o nível de consciência que a gente tinha na época, foi o melhor que a gente tinha para fazer. Era o melhor que tinha, não tinha outra possibilidade. Por que que a gente enxerga isso olhando para a nossa vida, olhando para a vida de outras pessoas, perdoando nosso marido, às vezes, por uma coisa ruim, nossos amigos? E por que que a gente não consegue fazer isso com os nossos pais? Por que que a gente idealizou que os pais tinham que fazer tudo certo? Minha filha, meu filho, o que os seus pais fizeram que não foi do seu agrado, você hoje é livre para fazer. Você é livre para fazer isso. Ai, Andréia, minha mãe não trabalhou fora e ela foi sempre muito submissa e ela sempre aceitou tudo. Ué, hoje você é casada, não é? É, sou, Andréia. Hoje você pode ir lá trabalhar fora. Você pode fazer acontecer. Você pode, inclusive, com seu dinheiro, chamar sua mãe para ir jantar fora. Chamar sua mãe para viajar e falar assim: olha, vamos lá, André, eu queria que meus pais viajassem comigo na infância, nunca viajaram, nunca me levaram para outro país. Ué, então pega você com as suas perninhas, sua inteligência, seu intelecto, com toda a sua capacidade e leve seus pais para fazer isso, leve seus filhos para fazer isso. Isso é ressignificado. Toda vez que você excluir um integrante da sua família, esse buraco vai se aparecer na sua vida. Esse buraco. E nós excluímos os integrantes da nossa família quando nós os rejeitamos,
quando nós criticamos, quando nós tentamos ser superiores a eles. Tudo isso. Eu tento ser superior quando eu mostro que o meu pai errou nisso. Errou? Vai lá você e faça diferente. E honra, porque o seu pai fez o melhor que ele pôde fazer com o que ele tinha. Da mesma forma que você faz o melhor que você pode com o que você tem. E não pense que você vai fazer o melhor. Você vai fazer o máximo, mas o melhor não existe. Não existe. Quanta gente agora passou o Dia das Mães e eu assistindo isso, gente. Quanta gente vai lá, ai, minha rainha, meu tudo, meu mundo. Mentirosa, mentirosa. Na hora que você tá lá, gente, eu sei, você pode honrar e tudo mais, mas assim, na hora que tá lá, no vamos ver mesmo, muitas vezes tá criticando a mãe por dentro. Não, ela é, sempre me critica, ela sempre me coloca para baixo, ela me faz. O que você tem por dentro, o que você pensa por dentro é o que está regendo o seu sistema, o que você sente por dentro, essa superioridade que você tem. Que essas mensagens de Dia das Mães sirvam para você honrar essa mulher além da foto, além da foto. É muito bom quando nós temos uma guerreira dentro de casa, uma rainha que a gente pode, né, ter como referência. Mas é muito bom também a gente encontrar a nossa própria referência. E eu falo muitas vezes, eu mesma, trabalhando da forma como eu trabalho, estudando da forma que eu estudo, e muitas vezes eu abro lá o campo sistêmico e tá lá a minha arrogância perante a minha mãe. E esse é o meu trabalho constante, interno, constante. Dar o lugar para minha mãe. Esse lugar é dela, esse lugar não é meu. E quanto mais eu consigo fazer isso visceralmente, mais sucesso na minha vida eu tenho. Dá o lugar dela. Esse lugar é dela. Andréia, baixa. Você é menor. Você é menor. Ela é maior. O papai, ele é maior. Você é menor. É assim, tá lá no nosso genograma. Por isso que é bom fazer o genograma. Quando a gente tem esse racional aqui que não deixa a gente esquecer o que os pais fizeram, esquecer o que foi passado, a gente vai lá, pega, abre o genograma, desenha o genograma, como uma criança mesmo, tá desenhando e tá dando um lugar. Então eu vou desenhar meu genograma, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar meus filhos em ordem de chegada. Eu tive um aborto, eu cometi um aborto, aí veio o filho, aí teve, sei lá, o Nath morto também, tem a representação dele. Tem tudo lá para ser representado. Os gemelares, tem lá os gêmeos, como que você representa, tá tudo bonitinho. Então, eu vou falar nossa frase para a gente encerrar nossa aula, mas eu quero fechar isso dessa forma. Mesmo que aconteça, tenha acontecido alguma coisa que você não viveu no passado, que você não conseguiu integrar, você pode fazer isso. Existem formas de fazer isso no movimento sistêmico, né? Com uma constelação familiar, com um genograma. O genograma também é uma excelente ferramenta de inclusão. Isso aqui que a gente vai fazer daqui a pouco, que é o exercício sistêmico, é uma excelente ferramenta de inclusão. E as coisas elas vão entrando em seus lugares, entrando em seus lugares. Quanto mais as coisas estão, cada integrante e cada história estiver nos seus lugares, mais força no seu sistema você tem. Força de ir para a vida, força de impulso, sabe? De viver, de acontecer, de colocar o seu projeto no mundo, de falar sobre os seus projetos, de se preencher, estar inteira nas relações. Lembra, ó, a gente está falando hoje sobre a falta de pertencimento. Então, a pessoa que ela não encontra o lugar dela no sistema dela, ela vai lá e vai tentar o quê? Se encaixar em outro sistema. E aí ela vai lá, ela vai tentar procurar no marido um pai, uma mãe, vai procurar no chefe um, o amor do marido, porque tá tudo fora de ordem. Aí é onde tem as paixões, os trabalhos, as loucuras emocionais, né? Onde a pessoa é, é, acaba com as famílias, né? Para viver uma coisa que não vive dentro do seu relacionamento. Porque dentro do meu relacionamento, se eu estiver vivendo uma relação de pai e filha, dentro do meu relacionamento,
Eu vejo meu marido como se fosse meu pai. Eu peço dinheiro para ele, eu pergunto se ele deixa eu sair com as minhas amigas, sabe? É uma relação onde eu pareço uma criança e ele parece o pai. Quando eu vou para o meu trabalho, eu encontro um homem. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência a me envolver com esse homem, a amar, a desejar. E aí eu fico num conflito. Imagina a ansiedade que isso não gera. Então, cada lugar é importante, porque no momento de ansiedade, o que vai acontecer com o seu corpo é adoecer. Adoecer o corpo, adoecer a mente. Lembra, esse corpo ele sabe cuidar de você, mas as coisas precisam estar no lugar e precisa ter uma confiança nesse corpo. Como é que tá esse corpo? Como é que tá essa mente? Como é que tá essa saúde? Tá tudo deturpado por causa de uma ansiedade. Tudo louco por causa de uma ansiedade. É incrível. Então, nesse movimento, né, do não pertencimento, da falta de pertencimento, a gente vai trazer uma frase sistêmica. Hoje eu só trouxe a sistêmica, porque ela é muito profunda. Eu falei, a outra vai confundir, então eu só deixei a sistêmica. Lembra de uma coisa, gente? Todo mundo que chegou aqui no final desse curso, no final dessa aula, tem direito de desbloquear um presente. Assim que eu terminar essa live, eu vou subir no feed essa live. Você vai poder ir lá e comentar: quero meu presente. Vai lá escrever: quero meu presente. Andréia, show de bola. Deixa seu feedback, me conta o que você achou das aulas, do curso inteiro. Se você não assistiu inteiro, eu já vou ler vocês todas, tá? Se você não assistiu todos, você pode assistir, vai ficar lá salvo, gente. Minha equipe já falou, não vai tirar de lá, tá bom? Vai ficar salvo para vocês. Podem assistir o curso completo, são 7 aulas, essa é a 7ª aula. E aí você vai comentar embaixo dessa aula aqui, tá? Da 7ª aula, quero, quero meu presente. Andréia, cadê meu presente? Escreve presente. Aí vai aparecer para você, você vai receber o presente que eu preparei para vocês. Minha equipe, na verdade, preparou para vocês. Eu revisei, claro, muito bem. Tá lindíssimo. E vocês vão poder usar bastante desse presente. Não vou dar spoiler do que é. Vocês escrevam lá e vocês vão receber, tá? Então, a frase sistêmica de hoje, deixa eu ler vocês, né? Peraí. Não deve ser fácil, mas é real. Beijo, André. Você é muito especial para todos. Gratidão. Cíntia, quando a gente consegue ficar no nosso lugar, é a aluna do Vida em Flow, né? Quando a gente consegue ficar no nosso lugar, é impressionante como tudo vai se resolvendo e se encaixando aos poucos. Por isso, essa escola se chama Vida em Flow. Tem um conjunto de ensinamentos que você vai aplicando. Você vai colocando o seu sistema no lugar, você vai ajustando algumas coisas na sua vida, você vai mudando alguns padrões de pensamento. E aos poucos, a sua vida, ó, você vai surfando essa onda que é a vida. E nessa onda que é a vida, às vezes ela te deixa lá em cima, né? E às vezes ela te põe lá para baixo, e vai lá para cima e lá para baixo. Se você lembrar que sua mente sabe se regular, que o seu corpo sabe se limpar, sabe? Quando o seu corpo vai lá e ele tem o mecanismo de, como fala? Como fala? Imunidade. Ela trabalha para te proteger. E aí, quando baixa um pouquinho, liga o sinal de alerta, né? E daí você cuida mais da sua saúde. Às vezes você fica doente, você precisa deitar para repousar, porque o seu corpo está pedindo descanso e você não está ouvindo, porque você está com ansiedade na sua cabeça. E aí você às vezes fica doente só para você descansar, parar o que você está fazendo. Sabia? É uma inteligência do seu corpo. Com a inteligência do seu corpo, da sua mente, com a sua conexão espiritual em dia, com você no seu lugar na sua vida, você vai surfar essa onda. E quando você estiver lá no alto, nesse flow da vida, você não vai achar que isso é incrível e não sei o quê. Você vai viver, você vai ficar feliz, só que você sabe que aquilo vai passar, porque a vida é um flow. E quando ela estiver embaixo, você também não vai se afundar numa depressão e aos céus, ó vida.
Você sabe que isso também vai passar. E você vai passando isso com toda a dignidade. Você sabe o que tem dentro de você. Você sabe do que você é feita. Você sabe o seu lugar no mundo. Você sabe o seu poder interno. Você passa por tudo isso. Assim, Andréia, você tem a vida em flor, você não surta? Ué, até se eu surtar, minha filha, eu tô assistindo. Assistindo. Tô olhando. Tô, não, isso aqui não precisa roubar minha paz agora, não. Mais tarde. Deixa isso aqui. Não é qualquer coisa que vai me tomando, não. Vai mudando. É o que ela tá falando aqui, ó. Quando a gente consegue ficar no nosso lugar, é impressionante como tudo vai se resolvendo e se encaixando aos poucos. Você não precisa se descabelar. Não precisa. Você não precisa viver a surtada. Não precisa. Você não precisa estar, sabe assim, se esgoelando para que as pessoas te ouçam. Você aprende a pedir e aprende a soltar. Porque você perde no lugar certo. O lugar certo com L maiúsculo, tá? Reconhecer a força de Deus dentro da gente não tem preço. Não tem preço. E eu falei aqui em várias das nossas aulas que nós tivemos, né? Não tem a menor possibilidade da gente lidar com a ancestralidade sem a espiritualidade. Não tem. É um movimento espiritual, não é um movimento racional. Então, agora para o nosso, para nossa frase sistêmica, tá? Escrevam, gente, para vocês repetirem isso em oração e meditação mais tarde, tá? Eu aceito meu lugar com amor, sem precisar carregar o lugar de mais ninguém. Vou repetir. Eu aceito meu lugar com amor, sem precisar carregar o lugar de mais ninguém. Eu aceito meu lugar com amor, sem precisar carregar o lugar de mais ninguém. Vou dar uma dica extra aqui para vocês. Presta atenção, porque é muito importante, tá? Imagina aquela cena de família onde todo domingo, na hora lá do almoço, né? Porque é a hora que as necessidades fisiológicas já foram satisfeitas, começa a brotar o quê? O que está mais profundo das pessoas. E você sabe que é a hora que aquela pessoa difícil da sua família traz aquela agulhinha para te dar uma alfinetada. Então você sabe que às vezes é seu irmão, às vezes é sua sogra, às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai. Você sabe disso. Então você sabe, cada um vai pensar no seu momento, tá? E aí chega lá na hora que a pessoa dá a agulhada dela. Nesse momento, antes de você ferver e sair respondendo e sair ficando muito bravo, você pensa: qual é o lugar dessa pessoa no meu sistema familiar e qual é o meu lugar? E eu vou analisar se eu estou no meu lugar. Então, por exemplo, eu tenho um gatilho, era real, viu, essa história. Eu tinha um gatilho fortíssimo de uma situação com meu pai e a minha irmã. Uma das minhas irmãs, né? Como são muitas, então eu posso falar aqui que não vai dar na cara. Então, eu tinha esse gatilho fortíssimo. Quando eu aprendi a fazer esse exercício, eu aprendi a cuidar de mim. Então, ao invés de eu ir lá e tentar falar pro meu pai, isso tá errado, isso tá certo, não sei o quê, porque eu vou fazer o quê se eu fizer isso? Eu vou acima do meu pai. Então, não posso usar essa estratégia. Eu fiz essa pergunta para mim mesma. Qual é o seu lugar nessa discussão, Andréia? Ela é mais velha que você. Ele é seu pai, não é seu aluno, não é seu filho, não é seu irmão. Você não pode falar assim com seu pai. Então, essa discussão deles pertence a quem? A eles. Eles estão pedindo sua opinião? Não. Então, por que você está ficando nervosinho? Por que você está tomando isso para você? Então, na mesa, no momento em que qualquer situação dessa acontecia, eu falava dentro do meu coração: eu devolvo essa história para vocês. Isso não é meu. Gente, é sistêmico. Pratica. Vai dar certo. Um outro exemplo. Você está na mesa. A sua mãe não tomou o medicamento dela lá do diabetes. E aí ela deu um motivo para você porque ela não tomou. Ela não é senil, ela não tem nenhum problema, ela tá boa da cabeça.
E você vai fazer o quê? Vai começar a discutir com a sua mãe porque ela tem que tomar o remédio. Antes de você começar a discutir, você se pergunta: quem é você? A mãe ou a filha? Sua filha. Qual é o lugar da filha? Abaixo da mãe. Então, eu deixo minha mãe com a loucura dela. Ela sabe que ela precisa tomar o remédio. Ela não tem problema mental. E ela não tá tomando remédio porque ela tá tomando uma decisão na vida dela. Muitas vezes, gente, a decisão que os nossos pais estão tomando por eles não tomarem o remédio corretamente, por eles não irem ao médico, por eles não se cuidarem, é uma decisão para se colocar abaixo de vocês, abaixo de nós. Que é, eu cuidei bastante, agora eu preciso ser cuidado. Não, 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 esse lugar não é meu, não. Esse lugar é da minha avó. Mesmo que a avó já faleceu, tá? Mesmo assim, a gente fala assim, ó, eu sou apenas a filha. Eu sou apenas a filha. Eu não preciso ficar aqui cuidando desse negócio aqui pro meu pai e pra minha mãe. E aí, mentalmente, a gente faz o quê? Querida vovó, querido vovô, eu deixo minha mãe no seu colo. Assim, como se fosse uma criança. Andréia, que horror! E se os nossos pais pensarem que a gente não gosta deles? Não, não, não vai pensar, não. Tá tudo. Sabe por quê? Porque é correto. Eles vão receber a força de volta. Você vai devolver para eles a força deles. Porque adivinha, se você recebe força quando você está no seu lugar, o que que você acha que acontece quando você deixa eles no lugar deles? Força. Eles recebem força, eles não recebem diminuição, tá bem? Então fiquem com esses exemplos aqui, todos extra, para vocês fazerem esses exercícios sistêmicos. Se tudo tiver no seu lugar, gente, a fluidez, ó, vai passar bonita por você, você vai receber a força da sua ancestralidade, seus filhos vão receber a força da ancestralidade, porque vai passar por vocês. Agora, se você estiver no lugar da sua mãe, cuidando da sua mãe, seus filhos vão ser os mais prejudicados, mais ainda do que você. Você pelo menos está satisfazendo o seu ego. Ó, como eu sou importante cuidando da minha mãe. Mas os seus filhos vão ser prejudicados por causa disso. Então, para a gente não fechar a live com isso aqui negativo, né? Não fechar nosso com uma frase negativa, vamos lembrar disso. Se tudo estiver em seu lugar, você vai viver uma vida em flow, uma vida com alegria, com organização, com bênçãos, uma espiritualidade brilhante, um reconhecimento dessa sua força interna, entende? Olha como é gostoso só de falar, não é? A vibração até muda. Então, mulherada, gratidão. Lembra, eu vou soltar essa live nesse minuto e você vai lá e comenta: quero meu presente. Gente, é presente, não é cupom de desconto, não, viu? Vai lá e a gente experimenta a leveza de viver com muita força, é muito mesmo. Olha que bonito. A gente experimenta a leveza de viver com muita força. Ai, amei. Gratidão. Então, escrevam lá, comentem o presente na gravação, viu, gente? Não é agora não. Comenta o presente para você desbloquear o seu presente e me falem depois o que vocês acharam do nosso curso completo. Foram 7 aulas, amei estar aqui com vocês. Gratidão imensa, beijo no coração e até breve, né? Até os stories, porque a gente não, né, não tá indo para lugar nenhum. Vamos continuar aqui juntinho. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão.